Para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo de número 4. Neemias, capítulo de número 4, será o texto de nossa reflexão. Esse texto, ele conta uma parte da história da reconstrução de Jerusalém. Os muros de Jerusalém, no passado, na antiguidade, eles foram derrubados aproximadamente 3 vezes. Foram destruídos os muros, por conta de algumas guerras que surgiram ali com povos muito poderosos. Esse contexto se dá quando a Babilônia havia tomado todo o território de Israel. Cai o reino do sul, cai o reino do norte, e agora os babilônicos tomam conta de toda a região. Por que os muros foram derrubados? Os muros de Jerusalém foram quebrados. Porque os reis que estavam ali na época, por volta do ano 598, o rei Joaquim, eles tentaram fazer aliança com o Egito para poder vencer, para suportar as investidas da Babilônia. Nós estamos vendo no contexto atual esses rumores, não é? Que acontecem lá na Europa com a guerra da Ucrânia. Então, quando você liga a televisão, você já tem ali uma noção do que está acontecendo ali, os blocos, não é? Tentando se fortalecer e causando ali as guerras, né? Causando aquela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, segundo algumas interpretações, a Ucrânia está sendo bombardeada porque ela queria fazer parte da OTAN, a aliança que é liderada pelos Estados Unidos. Bom, isso aqui não é nenhuma aula de política, né? Então, podem haver aí variações, informações diversas, mas basicamente seria isso. Agora, eu queria que você pensasse comigo, assim como hoje a gente vê pela televisão, toda aquela tragédia, aquela destruição, tente entrar nesse contexto também de Israel. Ontem eu estava conversando com um amigo que mora no estado de Goiás, e ele falava o quanto que ele fica triste, né, e ao mesmo tempo irritado com tudo isso que está acontecendo lá naquela região da Ucrânia. E realmente mexe, né, com as emoções, mexe com as pessoas, causa uma revolta muitas das vezes, enfim. E guerras acabam terminando em muitas mortes, não é? E tudo isso, acho que o que mais marca é a morte de indefesos, né? Crianças, idosos, a dificuldade que esse povo está passando. E a gente vê aquilo pela televisão e o coração da gente acaba se condoendo também, não é? Afinal, nós seres humanos, nós compartilhamos da dor de outros seres humanos, não é? Bom, por conta então dessa tentativa de aliança de Jerusalém, da região de Israel com o Egito, para resistirem à Babilônia, a Babilônia vai lá e definitivamente destrói Jerusalém, destrói os muros. Uma das características daquela guerra, os babilônicos tinham essa marca, era espalhar o povo conquistado. Então eles pegavam grupos de pessoas e deportavam. Vocês se lembram muito bem da história de Daniel, que foi deportado com seus amigos para a região da Babilônia, não é? Então, as pessoas são misturadas, os povos alcançados, os povos que são feitos escravos, não é? Eles são misturados entre si. Então você tem agora em Jerusalém, gente que é de origem árabe, gente da origem de Israel, você tem gente amonita, e
você vê então dentro de Jerusalém essa mistura de pessoas, não é? A cidade está em ruína, mas não só a cidade, mas o que ela representava, porque Jerusalém, na antiguidade, no meio do povo de Deus, representava a presença de Deus ali, o templo, não é? O próprio templo de Jerusalém era isso, era a presença de Deus no meio do povo. Sabemos do caráter didático dessa representatividade naquele tempo, na antiguidade, que tudo isso hoje acabou mudando, não é? Então, pensando dessa forma, o que é que foi destruído no meio do povo? Foi destruído a referência deles com relação ao Senhor. O profeta Isaías havia indicado várias falhas de adoração e de culto que havia no meio do povo. Por exemplo, os desvios espirituais e doutrinários do povo. O profeta Isaías, ele avisou muitas das vezes, os profetas falavam muito disso, apontavam os erros, porque os povos constantemente assediavam Israel, e Israel acabava se contaminando com os cultos, chamados cultos pagãos. E essa foi uma das causas de Deus permitir a Babilônia, e depois o Império Assírio, que foi ainda mais devastador, a destruir Jerusalém. Todo esse sofrimento de Jerusalém tinha uma causa espiritual. E é isso que os profetas, e é isso que nós, como povo de Deus, devemos examinar nesse contexto e devemos trazer para o nosso coração. O capítulo 4 nos mostra o momento em que Esdras e Neemias estão reedificando os muros. São dois servos do Senhor que se colocam nesse trabalho de reedificar os muros e mais tarde reedificar o templo. Neemias era um copeiro do rei, ele era um homem de confiança do rei Artaxerxes. Era aquele homem que bebia primeiro o vinho para ver se não estava envenenado. Então o rei confiava a sua vida àquele homem. E conta aqui a história nos capítulos 1 e 2, que certa vez Neemias, que tinha essa função, chega na presença do rei, e pela primeira vez ele chega com a cara triste. Isso era proibido, chegar na presença do rei com a fisionomia entristecida, chateado. E o rei então olha para ele e pergunta o que é isso, o que está acontecendo com ele. E ele mesmo relata no texto que ele ficou com muito medo naquele momento, com medo do rei. Essas pessoas eram pessoas extremamente exigentes e poderosas, e ele ficou com medo daquela situação. Então ele relata para o rei que a cidade dele estava em ruínas, que os muros estavam quebrados e as portas queimadas, e o povo de Israel que ali morava passava por terríveis tribulações, fome, dificuldades. Então o rei, depois de ouvir tudo isso, autoriza Neemias que vá em Jerusalém e reconstrua os muros, e traga um pouco de conforto e esperança para o povo de Jerusalém que morava ali, né? O povo de Deus que morava ali ainda naquela região, que restaram ali, né? Então nós estamos agora no momento em que Neemias começa a obra, mas 3 homens se opõem a ele, e em especial Sambalate, conhecido como Horonita, e Tobias, que era um oficial amonita. Esses 2 homens principalmente não gostavam da ideia do povo de Israel viverem bem, receberem aquela atenção. Então eles vão fazer de tudo para impedir a reconstrução da cidade. Eles vão fazer de tudo para que as coisas ali voltem a melhorar. E vão para cima mesmo de Neemias e vão fazer tramas. E nós vamos ver essa história agora e qual o significado espiritual dela. Portanto, eu quero convidar você a ler comigo o capítulo de número 4. Diz assim o texto: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes a isso? Sacrificarão?
darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha o quê, irmãos? Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, eles ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao Senhor nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então eu pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Verso 17, olha que curioso. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, ou seja, carregava as coisas, carregava as pedras, os tijolos, e com a outra mão ele segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada na cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Você repete essa frase? O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava
com as suas armas à sua direita. Vamos orar? Obrigado por essa noite maravilhosa na tua presença, Senhor amado. Nós te agradecemos porque estamos aqui congregando, ouvindo a tua palavra, nos animando na fé, nos fortalecendo para a obra que o Senhor tem nos confiado. Mas é importante e desejamos que o teu Espírito nos abra o entendimento e fale conosco nessa noite. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, nos faça desenvolver cada vez mais confiança no poder do Senhor, na graça do Senhor, nos propósitos que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos em nossas necessidades e abençoe-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O tema desse capítulo 4 é restaurando com discernimento espiritual. É assim que eu vejo o texto, dessa forma que eu gostaria de tratar com vocês alguns aspectos importantes das questões espirituais que aqui envolvem. E vocês viram que no capítulo 4, a preocupação era restaurar, mas também havia uma outra preocupação, que era contra os inimigos de Deus. Pessoas que se levantaram e se sentiram irados com aquela obra, com aquele trabalho. Chegaram ao ponto de até mesmo jogarem graves acusações contra Neemias. Disseram para ele: você está se levantando contra o rei, você está querendo se tornar rei desse lugar, você está edificando esse muro para que as pessoas o vejam como rei. Então ele sofre acusações terríveis, que poderia lhe custar a vida. Mas Neemias enfrenta essa oposição, não se intimida no seu coração, e ele nos mostra o porquê. Porque o seu coração era sincero para com Deus. Os versos de 1 a 4 vão mostrar esse diálogo dele em oração ao Senhor. A maneira como ele, então, vê toda essa situação. O verso 4 ele diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Estão insultando o nome do Senhor, estão insultando o poder do Senhor. Caia o seu opróbrio, ó Deus, sobre a cabeça deles. O que eles estão fazendo com o nome do Senhor, que recaia sobre eles. E Neemias então se enche desse espírito de discernimento e roga a Deus para que, na verdade, Deus venha a prevalecer a obra dele. Então a gente percebe aqui primeiro que Neemias, ele enfrenta essa oposição, ele enfrenta essas acusações que são graves contra ele, perigosas até para a sua própria vida, e ele não se intimida, porque o coração dele está firmado no plano e no propósito de Deus ali, de restaurar aquele lugar, de restaurar aqueles muros, de restaurar aquela cidade, porque havia toda uma representatividade, havia muito mais do que o aspecto físico de ter uma cidade reconstruída. Aquela cidade reconstruída significava a presença de Deus no meio deles, significava que o povo estava novamente ativo em sua devoção, em sua adoração ao Senhor. Era necessário fazer isso. Aquele povo precisava desse estímulo, aquelas pessoas precisavam ver que Deus estava com elas, que Deus estava dando a elas uma nova esperança, tempos novos. Mas como fazer isso diante de oposição? Mas como fazer isso diante de gente poderosa? Pois eram pessoas oficiais do próprio Império Babilônico, mas que pertenciam a outras culturas e que não entendiam aquela fé. Pelo contrário, se iraram e se enciumaram e foram contra o homem de Deus e contra os filhos do Senhor. Então Neemias, ele ali, buscando esse discernimento, essa ajuda, esse poder de Deus sobre a sua vida, ele persevera, ele segue. E nessa restauração e nesse discernimento espiritual, então ele passa a conduzir pessoas que se animam para o trabalho. E pessoas que ansiavam também por essa restauração. Tinha gente ali dentro que queria ver aquela cidade reconstruída. Mas não só a cidade, mas a cultura do povo de Deus. Os cultos de Deus. Lembra da época da pandemia, quando a igreja estava fechada?
Novamente, voltando àquela ideia, né, da escola dominical, que a igreja somos nós, não é? Mas usando essa linguagem moderna, atual aí, mas certamente que estamos entendendo que nós é que somos a igreja, mas o prédio aqui estava fechado, e aí finalmente vamos às câmeras, né, para fazer culto às câmeras, culto diante das câmeras, melhor dizendo, né? E estávamos aqui fazendo o culto, e aí esses bancos vazios, mas tinha aí uma meia dúzia de irmãos que vinha para cá, sentava ali, a irmã Lia, né? Cadê a irmã Lia? Não está aqui? Acho que não. Sentava ali naquele cantinho, irmã Cida, um grupinho ali, né? Aí alguém falou assim, escutei lá na live o aleluia da irmã Cida. Falei, pois é. Um dia nós vamos voltar, né? Vamos estar reunidos. Olha só, 2 anos se passaram, estamos nós aqui de novo. Sabe, é óbvio que a gente não pode comparar com a situação de uma guerra, não é? Pessoas que foram brutalmente mortas, a gente não pode comparar, mas nós tivemos um breve momento de separação, e nós ansiamos por isso, ansiamos por essa volta, né? Esse povo ansiava de ver o templo construído, esse povo ansiava de ver a cidade reconstruída, e o que isso daria a eles? Cultos, adorações, celebrações. A voz do povo cantando é bonita, não é? Você vê que enquanto nós estamos louvando ao Senhor, nós somos tomados de uma satisfação interior, uma alegria. Nós cantamos o que nós cremos, nós servimos ao Senhor, e quando nós cantamos o que é verdade. Então a gente canta alegremente para o Senhor. São canções que levam a nossa alma à adoração a Deus. Esse povo de Israel tinha esse desejo, sabe? De também se reunirem e poderem adorar o Senhor. Fazerem as festas, fazerem as adorações, fazerem ali todos os trabalhos espirituais de adoração, de culto ao Senhor. As festas, as comidas, as celebrações, os cânticos, as adorações. Onde está tudo isso, Senhor? Tudo isso estava destruído, mas agora vamos restaurar todas essas coisas. E Neemias então, ele se junta a pessoas que estavam animadas nesse propósito. Vamos lá, vamos fazer. E um grupo animado com ele então, vai ansioso para reedificar a cidade do Senhor. Reedificar a cidade, reedificar os muros, reedificar o templo, significa também reedificar a adoração a Deus, os cultos ao Senhor, a busca ao Senhor. Mas a oposição cresceu. Contudo, Neemias e os filhos de Deus se colocam a orar por aquela obra que estavam fazendo. Os versos 8 e 9 mostram a atitude. A oposição cresce, mas eles se colocam em oração. Por quê? Porque aquela guerra não podia ser vencida com armas, e nem com força, e nem com violência. Aquela guerra só Deus podia resolver. Só Deus podia colocar a mão, porque eles eram pessoas extremamente inferiores no aspecto militar. Só Deus podia colocar a mão, e só Deus podia frear aquele mal. Então eles oram ao Senhor. Verso 8: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. E é interessante, né, que essas pessoas, elas vão contra o próprio rei Artaxerxes, que tinha autorizado a reconstrução. Mas eles vão com violência, e certamente eles já tinham também um discurso pronto contra Neemias e o povo de Deus. Certamente eles já tinham um discurso para dizer: olha, eles planejavam tomar a sua coroa, ó rei, mas nós impedimos. Porém, verso 9, porém, o que foi que eles fizeram? Você pode ler comigo, verso 9? Nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Nós oramos ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Senhor, vem de encontro a nós. E a oração deles funciona, porque o Senhor é que está naquele projeto, o Senhor que está naquela obra, né? Mas a coisa aperta ainda mais. Uma nova trama
ela é planejada. Olha o verso de número 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. O pessoal está fraco, não aguenta carregar mais nenhuma pedra. E os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então eles planejaram invadir o lugar de trabalho, aproveitando os momentos de descanso do povo, o momento de cansaço daquele povo, para poder matá-los, acabar com aquela obra. Mas Neemias então entende que o Senhor vem e intervém naquela história. E aí Neemias fica sabendo, e Neemias diz: o Senhor desbaratou esse propósito, e a partir de agora então nós vamos tomar aqui uma atitude. Cada pessoa da família se colocou em situação de prontidão. Verso 16, as famílias são convocadas para se colocarem ali, para defender aquele lugar, para defender aquela obra, aquele trabalho que está sendo feito. Mas eles eram poucos, eles precisavam de uma trombeta, de uma buzina, que tocasse e avisasse a todos quando eles estavam sendo atacados. E aí todos tinham que correr para aquele lugar, porque eles eram poucos, mas Deus vai dando a eles vitória. Verso 16, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os carregadores, com a mão faziam o trabalho, com a outra mão segurava a arma. E diz o texto também, que todos estavam atentos à trombeta, e todos trabalhavam incessantemente. O verso 14, diz que: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor. Podem ler juntos comigo essa frase? Grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. As famílias foram para o fronte, e as famílias foram construir e foram defender o seu habitar, foram defender a sua cultura e muito mais, o seu culto e adoração ao Senhor. A história conta que esses muros foram edificados em 52 dias, uma obra e tanta, grande para a época, algo muito difícil de ser feito, mas em 52 dias eles conseguiram fazer aquela obra. Enfrentaram uma oposição terrível, enfrentaram pessoas que eram contrárias à fé, mas venceram, conseguiu. A reedificação só foi possível porque houve o quê? Uma intenção espiritual. O que aquilo representava? Representava que havia um povo que estava arrependido de seus pecados, arrependido de terem servido a outros deuses, e tinham agora o desejo de servirem e dependerem de Deus. Era isso que representava aquela reconstrução. Pessoas que tinham reconhecido suas falhas. Neemias vai fazer uma oração a Deus, ele vai dizer: Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa-nos porque fomos infiéis, perdoa-nos porque nossos pais pecaram. E é interessante que ele chama isso para ele. Ele diz: nós somos pecadores. Lembra da oração de Abigail? Ela diz para Davi: perdoa Davi, a meu marido Nabal, porque eu não estava atenta ao que ele estava fazendo. Me perdoa porque eu não vi, porque eu não prestei atenção, eu não estava ali para impedir aquela barbaridade de Nabal. Me perdoa. E Abigail se coloca como intercessora, entre Davi e a sua casa. Agora Neemias se coloca como intercessor entre Deus e esse povo, e ele diz: perdoa-nos, Senhor, porque nossos pais pecaram, porque os nossos antigos falharam, e eles
idolatraram e eles serviram a outro Deus, nos perdoa, Senhor. Havia no coração daquela nação, daquele povo que estava ali, aos cacos, um desejo de crescerem novamente sua fé no Senhor. Eles precisavam de ajudas, e aí conta a história que Esdras, depois dessas obras reconstruídas, chama o povo se reúne, e ele então abre as leis do Senhor, e diz que ele leu a lei de Deus, desde de manhã, quando amanheceu, até o início da noite. Foi um dia inteiro lendo a Bíblia para um povo que tinha nascido longe dos caminhos do Senhor, gente que não conhecia a palavra de Deus, e que precisava ter uma nova instrução, precisava passar agora por uma reciclagem. Os mais velhos, mas os mais novos também, eles precisavam ter em suas mentes um reavivamento espiritual. E o reavivamento chegou para eles, porque eles quiseram aquilo, e Deus foi dando, e Deus foi abençoando, e Deus foi concedendo a eles. Quando você chega no capítulo 5, desse mesmo texto de Neemias, você vê ali, Neemias chamando a atenção dos nobres, o pessoal que estava no poder, dentro daquela cidade devastada. Ele chama a atenção desse pessoal e fala: olha só o que estão dizendo. Disseram que vocês oprimiram eles, inclusive gente que era de casa. Vocês se deixaram envolver. Há uma denúncia no capítulo 5 contra a exploração. As mulheres reclamam, né? Nós fomos explorados, nossas filhas se tornaram quase que escravas. Então há uma denúncia de corrupção para Neemias, e ele vai lá e chama a atenção daqueles líderes que estavam ali. O que é que vocês fizeram? E no finalzinho do capítulo 5, ele dá uma declaração, e ele diz: não me contaminei pela corrupção, fiz o que era o melhor, trabalhei para o bem, Deus é minha testemunha. Mostrando o caráter de restauração, né? O caráter de renovação, porque toda restauração, todo reavivamento espiritual, tão desejado pelos crentes, não é? Ele vem a partir de um reconhecimento de pecado, e ele vem a partir também de uma atitude transformada. Não queremos mais isso, não queremos mais esse pecado, não queremos mais agir assim, não queremos mais a idolatria, o paganismo, nem a corrupção, nem a maldade. E é interessante que o tradutor desta Bíblia, se você pegar aí o capítulo 5, tem aí um subtítulo, né? Que foi dito assim: medidas contra a usura. Assim que o tradutor entendeu, a equipe que traduziu entendeu, né, essa passagem, esse capítulo, há uma usura, um desejo pelo dinheiro, pela ganância. Enquanto tudo está destruído, pessoas se aproveitam daquela situação, e pessoas lucram com isso, com a miséria daquele povo. Então aí vem um momento que Neemias, ele fala duramente, e ele dá uma declaração de que a nação precisa de reavivamento. Neemias agiu com honestidade. Capítulo 5, verso 15, a gente vê isso, quando diz assim no verso 15: mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz. Por causa de quê? Do temor de Deus. Olha o caráter de um homem santo, olha o caráter de um homem que serve a Deus. Ele tem medo de quem? De Deus. Ele não tem medo dos homens, porque Deus é aquele que vê em secreto. E Davi disse isso, né? Para onde, Senhor? Me ausentarei da tua presença. Se eu subo lá em cima, né? Tu estás. Se eu vou no mais profundo abismo, tu estás também. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, e como diz o salmista, passeia, percorre a terra à procura dos justos, do povo de Deus, dos fiéis ao Senhor. Neemias sabia disso. Então Neemias vai dizer: não à corrupção, sim à honestidade. Vamos ao progresso de tudo isso, mas não para o nosso engrandecimento e a nossa vaidade, mas para o louvor daquele que mandou, daquele que é Senhor,
daquele que tem planos e propósitos, daquele que ama, daquele que arrebanha, pastoreia. Ele, o Senhor, está promovendo tudo isso para o nosso bem. E mais, Ele repreende, como eu já disse, a ganância ali, daqueles nobres, verso 7 do capítulo 5, depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Essas foram as reformas que Neemias fez. A reforma maior não foi no muro, a reforma maior foi aonde? Na alma, no coração e na fé daquelas pessoas. Porque o Senhor Deus estava fazendo aquela obra naquele lugar. Essa foi a conclusão de uma reforma ampla, de uma reforma que alcançou todos os lugares. Meus irmãos, nós aqui, nenhum aqui está sendo chamado para reconstruir nem Jerusalém, nem Ucrânia, nem lugar nenhum, não é? Nós não estamos sendo chamados para nenhuma reconstrução física. Não existe aqui uma associação literal, dessa história com algum comportamento semelhante. Mas nós vemos aqui alguns aspectos espirituais que são importantes. Por exemplo, o momento em que Neemias, ele vai clamar ao Senhor, e ele vai então falar ali com o rei sobre o que está acontecendo. Deus coloca nele um desejo de engrandecer o nome do Senhor. E isso nos serve de lição. Porque cada um de nós que estamos aqui nessa noite, somos chamados para fazer alguma obra que Deus tem nos dado. Todos nós que estamos aqui temos uma obra a fazer, não importa a idade e não importa também a nossa natureza sexual, se é homem, se é mulher. Todos nós temos aqui um trabalho a ser feito, e ele começa onde? Dentro de casa, dentro da família. Todos nós estamos sendo chamados o tempo todo a olhar para essa obra à nossa volta e nos identificarmos com Neemias, para então observarmos aquilo que está ruindo em nossa casa, ruindo em nossa família, ruindo em nossa fé, em nossa caminhada com Jesus, para então tomarmos providências. Porque o Senhor, Ele nos chama a isso o tempo todo. O Senhor diz na sua palavra que nós devemos tomar cuidado do nosso próprio coração, da nossa própria fé, da nossa própria caminhada. É ou não é verdade? Quando o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja lá de Corintos, lá no capítulo 7, onde ele fala, quando ele fala para casais, homens e mulheres, então ele diz que homem e mulher são uma só carne, como foi feito no início, o ideal do Senhor, não é verdade? Quando nós lemos as cartas de Pedro, e Pedro vai dizer aos homens: vivei a vida comum do lar. Quando diz as escrituras: mulheres, sede submissas. Quando diz aos filhos: filhos, obedecei aos vossos pais. O tempo todo, as escrituras nos chamam para que a gente observe as brechas nos muros de nossas casas, de nossas famílias, de nossas vidas. A gente precisa estar atento a essas coisas. A maior obra que o Senhor tem nos chamado é a obra da nossa salvação, é crer com humildade, é servir ao Senhor. E a segunda obra é guardar a nossa casa, guardar a nossa família. Contra o quê? Contra quais investidas? Do maligno. Obras da carne, obras de Satanás, nossas próprias falhas, nossos próprios erros, nossos próprios pecados. Precisamos estar vigilantes, porque na caminhada surgem ali os inimigos de Deus, que vêm contra a nossa mente, que vêm contra a nossa fé, que vêm contra aquilo que nós cremos. Eu lembro, gente, que alguns anos atrás havia uma grande preocupação
contra as novelas da Globo. O pessoal mais antigo, os irmãos evangélicos mais antigos, vão se lembrar disso, né? As novelas, elas eram promíscuas, e aí havia aquele cuidado, né? Não podia ligar a televisão quando tinha criança, porque as cenas eram terríveis. Hoje não se fala mais isso, por quê? Porque a preocupação agora não está sendo mais a televisão, a preocupação agora está sendo o quê? Celular, internet. Cada vez que passa, parece que o inimigo ele vai alcançando mais força contra os filhos de Deus. Você já reparou isso? E eu pergunto a você, onde nós vamos morar para evitar tudo isso? Vamos fazer o seguinte, vamos alugar alguns ônibus então, e vamos sair todos de Montes Claros, e vamos então morar numa vila, e lá nós vamos cortar a internet de todo mundo. Resolve? Não resolve. Se o coração não estiver aqui dentro impactado, o resto não muda. Mas quando aqui dentro está fortalecido, quando aqui dentro está apegado ao Senhor, quando a renovação, né, o avivamento começa em mim, então o mundo não consegue me atingir. Ele até tenta, mas ele não atinge. Nós precisamos focar nas armas que o mundo está atirando em nós. Nós precisamos observar, entender, ter esse discernimento espiritual, o discernimento que Neemias teve. Esse é o discernimento que Neemias teve. Ele olha para aquilo tudo e ele ora ao Senhor. Talvez se ele pegasse na espada primeiro e fosse lutar, talvez eles seriam aniquilados. O texto fala que eram moços, rapazes, adolescentes, meninos, pegando na espada, provavelmente sem nenhuma experiência, talvez a espada mais pesada do que o braço deles, mas ele ora ao Senhor, e o texto não diz que eles tiveram que pegar na espada para matar, o texto diz que eles só pegaram na espada, mas o Senhor não permitiu que os inimigos chegassem neles. Eu vejo nisso a mão de Deus. A gente toma as providências, mas quando a gente ora, o Senhor vai na frente, e Ele nos dá vitória nos nossos projetos, nas nossas pelejas, nas nossas intenções. E aí, eles finalmente vencem aquilo. Nós também precisamos vencer, irmãos. Nós também precisamos vencer. Nós precisamos também entender qual a obra que o Senhor tem nos chamado, e então pensar, isso está glorificando a Deus? Isso está engrandecendo o Senhor? O que eu quero fazer, o que eu estou fazendo, a minha casa está engrandecendo o Senhor? Essa é a preocupação. Com o passar do tempo, há a tendência a uma certa frouxidão, né? A tendência a uma certa facilitação para a entrada do pecado. A gente vai se acomodando, a gente vai se moldando ao mundo, porque o mundo é pesado, o mundo é sedutor, o mundo ele é constante. Em toda batalha, você sabe o que faz com que o inimigo vença? O cansaço. Ele vai batendo, vai batendo, vai batendo, até que o outro canse. E Jesus nos alertou sobre isso, quando ele disse, resisti ao diabo. O que você tem que fazer com o diabo? Resistir. E resistir exige o quê? Resistir exige perseverança, exige firmeza, e não é por 1, 2, 3, 10 anos, é por toda uma vida. O Senhor tem nos chamado para que a gente resista, para que a gente aguente, para que a gente não se acostume, para que a gente não se amolde, e não passe a integrar esse mundo de pecados. Mais lá na frente, Neemias vai falar assim, obrigado Senhor, porque o Senhor nos livrou de toda essa influência estrangeira, maligna, que não permitia o povo de Deus ali naquele lugar terem uma plena adoração ao Senhor. Deus livrou eles desse mal, Deus libertou eles, e então Neemias vai agradecer ao Senhor, e vai louvar o Senhor. Deus também nos trouxe para a sua presença, Deus também nos purificou, Deus também nos deu armas espirituais. Nós não precisamos pegar em espada como Neemias precisou, por causa dos tempos que nós vivemos, mas nós, irmãos,
temos uma guerra muito importante, a mesma que Neemias travou, a guerra do discernimento espiritual. É muito importante que os nossos irmãos, maridos, pais, possam ter esse discernimento e possam pegar as espadas espirituais, as armas espirituais e ir para frente da batalha e chamarem suas famílias e colocarem seus moços de vigia, seus moços de alerta. É muito importante que a gente não se amolde a esse mundo, a essa cultura, e nossas casas obedeçam à fé. Esse é o maior desafio. Essa é a reconstrução, esse é o avivamento que o povo de Deus precisa. Famílias lideradas espiritualmente e famílias que sirvam ao Senhor. Aí eu te pergunto, isso é fácil? Não. Isso exige entendimento, isso exige esforço. Às vezes você vai ser intimidado, né? Você vai chamar seu povo para orar, né? Você vai chamar seu povo para buscar o Senhor, vai ter alguma coisa, um vai estar no celular, um vai estar na TV, um vai estar não sei aonde, o outro ainda não chegou. E talvez alguém vai chegar para você e vai dizer, não, hoje não. Mas é a persistência, é a insistência que faz com que a gente vença os desafios espirituais. A guerra só é vencida se a gente perseverar, e mais, porque a graça de Deus está conosco. E eu vou dizer uma coisa, hein? As irmãs, esposas, anseiam por isso. Anseiam por um esposo que assuma a liderança espiritual. E quando assume, e é interessante o poder disso, sabe? Todos obedecem. Todos obedecem. Os filhos obedecem. Eu não sei se é assim com todos, mas às vezes a mãe fala, aí os filhos fazem uma horinha, né? Dá aquela enrolada, né? Faz aquele meio termo, mas quando o pai fala, a coisa muda. A coisa muda. Primeiro, o pai tem que saber o que vai falar, e depois ele tem que falar em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por constrangimento. A Bíblia diz também que nossas armas são espirituais. Existe um poder, irmãos, quando nós abrimos nossa boca e falamos em nome de Jesus. Tem uma coisa espiritual que aconteça. Você pode ser uma pessoa sem até muito conhecimento, mas se você abrir a sua boca e dizer, dentro de casa, vamos orar, tudo muda dentro da sua casa. Porque é você que está falando, porque o Senhor Ele honra a fé, o Senhor Ele honra aqueles que se levantam contra os inimigos de Deus, né? E o Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso. E o Senhor disse para os seus discípulos, né? Vão, não se preocupe com o que vão falar, porque quando vocês abrirem a boca, o Espírito do Senhor vai colocar palavras em suas bocas. A gente não precisa ter medo. Não para fazer o que Deus manda, não para agir conforme Deus quer, mas a partir do momento que nós fizermos isso, o Senhor dará vitórias, muitas vitórias. Elas não virão todas de uma vez, mas elas virão paulatinamente, todo dia uma vitória nova. E aí os inimigos crescem, os inimigos de Deus, uma linguagem figurada aqui, os irmãos me entendem, né? Os inimigos do Senhor, eles podem se levantar, eles podem crescer. Intimidações e ameaças podem surgir no mundo espiritual, mas a gente clama ao Senhor, a gente pede força do Senhor, e o Senhor ouve, e Jesus ouve, e Jesus vem ao nosso encontro. Esse é o caráter da nossa congregação. Nós congregamos debaixo de um poder espiritual, sabe? É nisso que a gente crê, é assim que a gente tem que fazer, é assim que a gente tem que agir. Você tem levado sua família a pelejar junto com você nos projetos de Deus. Você tem levado sua família junto com você, clamar ao Senhor, buscar o Senhor, buscar por transformações, por mudanças. A vida, o tempo, né, os ventos do mundo, eles vão trazendo um certo
necrosar da vida que Deus criou, não é? A tendência de todas as coisas é morrer. A tendência das plantas, a tendência das pessoas, a natureza, ela vai passando por esse sofrimento. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, eles se renovam, eles se transformam. E aí você vê pessoas idosas, mas que têm palavras de sabedoria. Por quê? Porque essas pessoas aprenderam a confiar suas vidas ao Senhor. E o Senhor vai renovando nossos corações, o Senhor vai renovando nossas famílias. Por quê? Porque há um poder sobrenatural de Deus que alegra os nossos corações. E diz ainda as Escrituras, né, que os moços de exausto caem, mas os mais velhos, aqueles que esperam no Senhor, se renovam como a águia. E ainda quando forem velhos, darão frutos. Eu creio nisso. Eu confio nesse Deus, eu confio nesse Senhor, confio nessas palavras, porque a palavra diz, porque a história diz, porque os eventos do passado, de mudanças, de transformações, de renovações, de cuidado do Senhor sobre o povo, foram tremendas, e porque Deus já tem feito em nossas vidas, Deus já fez na minha vida e na sua vida também. Não é verdade? E muitas das vezes, em muitos casos, em muitas famílias, algum, ou o esposo, ou a esposa, ou os filhos, foram até teimosos por um longo tempo, mas alguém perseverou lá dentro, e um dia tudo mudou. Agora, meus irmãos, é hora da gente entender isso, pelejar juntos pela fé, dentro de nossa casa, dentro da nossa família, sermos maleáveis, ajudadores uns dos outros, sermos mansos e humildes de coração, sermos companheiros uns dos outros, não entrarmos nas investidas malignas, competição dentro de casa, competição dentro da família, competição entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, todas essas obras do diabo, sejam elas retiradas do nosso meio, e a gente cresça na comunhão com o Senhor, e os muros vão se fechando, e nossa casa espiritual vai sendo renovada, e a adoração e o culto vai sendo fortalecido, reavivado. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você já identificou as falhas espirituais e morais que atrapalham a obra que você está fazendo? Que atrapalham a sua carreira familiar, sua vida em casa? Neemias identificou. Os cultos, precisamos restaurá-los. Senhor, houve corrupção, não vai haver mais isso. Esdras, vem cá, leia aqui as leis do Senhor. Esse povo precisa passar por uma purificação. Vamos nos purificar diante do Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E aí todo o povo gritou e disse: amém. E aí todo o povo disse: amém. Foi assim que eles fizeram. E aí renovaram suas alianças com o Senhor, e Deus restaurou a sorte daquele povo. E por fim, temos nós chamado nossas casas a uma restauração? É aqui que está o ponto. Às vezes, em casa, a gente malha em ferro frio, não é? A gente foca no que a gente tem que fazer ali, eu preciso fazer aquilo ali, eu preciso completar aquilo ali, está pesado, está difícil, não é? Então a gente às vezes olha para frente, e nós projetamos, nós fazemos planos, na maioria das vezes depende de finanças, né? Na maioria, quando eu conseguir fazer aquilo, finalmente vou dar um descanso para minha família e tal, e a gente vai se matando, e a gente vai se cansando, e nós vamos esquecendo de olhar como nós estamos vivendo. Mas, quando a gente consegue identificar as falhas, quando a gente consegue identificar onde está o erro, quando a gente consegue ver que somos nós que temos que buscar o Senhor, não é o futuro que passa a ser importante, mas é o presente, e o presente com Deus, e o presente com o Senhor. Uma casa que serve ao Senhor unida, ela é muito mais feliz. Uma casa que serve ao Senhor no mesmo propósito, que todos ali
caminham na mesma direção, um não serve de peso para o outro, essa casa, ela se renova, ela se fortalece, todos passam a sorrir dentro daquela casa. Por quê? Porque há um amor que vai permeando aquelas relações ali. Nós precisamos focar naquilo que está quebrado, no buraco, na brecha que está no muro, por onde estão entrando os inimigos de Deus. Tampar aquelas brechas, nos cercarmos das coisas do Senhor, e as coisas de Deus vão acontecendo naturalmente, e as coisas do Senhor vão se desenrolando. Espera, pois, pelo Senhor, confia no Senhor, e faz o bem, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Qual o desejo do seu coração? O que é que você ainda não conseguiu? Qual o seu sonho? Quais são os seus projetos? Eu digo uma coisa para você, não foca muito neles não, foca em servir o Senhor agora, e você vai ver o que vai acontecer pela frente. Como eu disse por um irmão, eu falei, eu acompanhando a luta dele, né? E eu disse para ele assim, uma coisa eu sei, uma coisa eu posso afirmar, eu não estou fazendo nenhuma revelação para você, mas eu posso afirmar uma coisa com certeza: se você continuar se santificando diante do Senhor, não sei nem quando nem como, mas bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus tem essas promessas, tem esse cuidado, não é? Diz aqui que Neemias santificou aqueles lugares ao Senhor, e o Senhor derramou bênçãos sobre eles. A história deles foi restaurada, a história deles foi abençoada. O Senhor também pode fazer isso na sua vida.